Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sala de aula, sejam bem-vindos à aula de filosofia, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM Digital. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um encontro, para ajudar você a mandar bem no Enem, ok? E o tema da nossa aula de hoje é o racionalismo cartesiano. Nós estamos já falando sobre a filosofia moderna, desde a aula passada, no nosso último encontro, e hoje a gente vai continuar falando aqui também sobre a filosofia moderna, esse importante momento da história da filosofia. E dentro da filosofia moderna, uma das correntes, uma das primeiras correntes aqui mais importante foi o racionalismo e o racionalismo cartesiano, né? Aquele racionalismo produzido a partir das ideias do René Descartes, importante pensador aí que a gente vai discutir aqui algumas obras, alguns conceitos importantes para você poder ficar por dentro das ideias desse filósofo para a gente poder conseguir ter um resultado bacana aí na sua prova de filosofia do Enem. O nosso objetivo aqui de hoje, então, é compreender os principais conceitos do racionalismo cartesiano. Né? Muitas vezes fala assim, mas racionalismo cartesiano é só você lembrar do René Descartes, certo? Porque Cartesius era o nome latino dele, então por isso a gente conhece também como filosofia ou racionalismo cartesiano, ok? A gente vai falar sobre o racionalismo, essa corrente filosófica, suas características, o método racionalista. Vamos falar um pouquinho sobre o René Descartes. Vamos falar sobre a dúvida metódica e as ideias inatas, que são conceitos importantes para a gente entender o pensamento desse filósofo, o filósofo do racionalismo. Então, começando aí sobre o racionalismo moderno. O que é isso, afinal de contas? Né? A própria palavra racionalismo é para a gente entender a razão, não é isso? Então, o racionalismo ele foi uma corrente filosófica que, de certa forma, influenciou e influencia todo o pensamento moderno e a filosofia moderna, a partir de uma ênfase na razão, no pensamento e na capacidade de pensar. Só que ele vai tentar buscar um método para como pensar de maneira adequada. Essa é a grande preocupação do racionalismo moderno, ou das ideias, né, que o Descartes deixou para a gente, ok? O racionalismo foi uma corrente filosófica importantíssima na modernidade. Como concepção do conhecimento filosófico, o racionalismo começa a tomar corpo durante o Renascimento. Então, desde lá do Renascimento, a gente já tem um movimento renascentista dando grande ênfase na capacidade humana da razão. Mas as primeiras origens podem remontar à filosofia grega, com as teses idealistas platônicas e a concepção do princípio de causalidade. Eu falei na última aula que a gente poderia buscar as raízes desse racionalismo, do racionalismo moderno, desde o Platão, da ênfase que Platão dava às ideias e ao pensamento. Segundo Platão, os sentidos podem nos enganar, por isso, então, a gente deve se concentrar na razão, no raciocínio, porque ali sim nós vamos chegar a um conhecimento seguro. O principal objetivo do racionalismo, qual seria? O racionalismo tem como principal objetivo teorizar o modo de conhecer os seres humanos. Como conhecemos? Ou como seria a melhor forma de conhecer? Porque, vejam, eles não aceitam qualquer elemento empírico como fonte de conhecimento verdadeiro, porque os nossos sentidos podem nos enganar. Né? Existe, então, por exemplo, nessa sala de aula aqui, diversas coisas que eu não estou vendo, mas estão presentes aqui, por exemplo. Né? Então, os nossos sentidos poderiam nos enganar. Eu posso não ter uma visão muito adequada, uma audição muito adequada. Então, os meus sentidos podem me enganar, um tato adequado, uma parede que eu vejo ali muito lisa, se eu colocar um equipamento, eu vou perceber que ela tem rusgas, né? É porque eu não percebo, mas ali tem pequenos poros, digamos assim. Então, os sentidos enganam, e então os racionalistas vão falar assim, por isso nós devemos então concentrar todos os nossos esforços num raciocínio adequado e perfeito, num método que seja racional e não empírico, porque os nossos sentidos podem nos enganar. Os sentidos, né, o sensorial, os dados sensoriais. Bom, o racionalismo ele também vai partir, já fiz uma introdução também com vocês, do conceito de ideias inatas, de que as ideias já nascem com o sujeito. Para os racionalistas, todas as ideias que temos têm origem na pura racionalidade, o que impõe também uma concepção inatista,
isto é, de que ideias têm origens inatas no ser humano, nascendo conosco em nosso intelecto e sendo usadas e descobertas pelas pessoas que fazem o melhor uso da razão. Então, quanto mais eu exercito, né, a minha racionalidade, mais eu vou descobrir essas ideias. Mas elas já estão ali presentes, elas só precisam ser descobertas. Essa é a ideia do racionalismo e o conceito de ideias inatas, né? Inata no sentido de já é nativa, nasce com o sujeito, nasce com as pessoas. Quais são as características, então, desse método de conhecimento ou dessa corrente filosófica? Como epistemologia, e aí que palavrão é esse, professor? Vamos lá. O que é epistemologia? Epistemologia é uma vertente filosófica que investiga as teorias do conhecimento. Então, nós temos algumas vertentes da filosofia. Uma dessas correntes é a epistemologia, que ela vai se preocupar exatamente com essa questão do conhecimento. Como conhecemos, né? Então, como que o indivíduo faz para conhecer? Quais são as regras para conhecer bem, para se chegar a um conhecimento seguro e verdadeiro? Quem vai? E aí, ao longo da história, você tem vários pensadores propondo, né, ideias e postulados sobre epistemologia. Mas o racionalismo, que é o que nós estamos tratando aqui hoje, mais especificamente, afirma que todo conhecimento humano advém da pura racionalidade do intelecto. Então, todo conhecimento advém da pura racionalidade, nossa capacidade de raciocinar sobre aquilo que está diante de nós, sobre a realidade, sobre os objetos do mundo. As experiências práticas para os racionalistas não têm valor cognitivo, podendo inclusive nos enganar ao oferecer-nos impressões errôneas. Olha o que eu acabei de falar agora, que os sentidos nos enganam. Então, é importante a gente pensar sobre o racionalismo, é que ele tem uma certa aversão ou uma negação da capacidade que os sentidos têm de produzir conhecimento seguro, já que os nossos sentidos podem nos enganar, né? Existem aspectos que nós não enxergamos, por exemplo, né? Existem níveis de audição que o nosso ouvido não consegue captar, né? Então, assim, nesse sentido, a gente já começa a perceber como somos limitados pelos nossos sentidos. Então, confiar no sentido, nos dados sensoriais, para poder ter um conhecimento seguro, para os racionalistas é um grande problema, né? Então, somente a razão nos dá um conhecimento seguro, no qual a gente poderia fazer as nossas bases e ali lançar, então, a nossa confiança naquilo que nós estamos conhecendo. E para esse conhecimento seguro, no caso, a racionalidade, a matemática seria o ponto ideal para isso, para esse conhecimento seguro da realidade que está. Então, a linguagem matemática é a linguagem adequada para nos dar essa segurança, porque já que os sentidos, né, os dados do sensorial podem nos enganar, são limitados nesse sentido. Ainda falando um pouquinho sobre a questão das características do racionalismo, os racionalistas defendem que as ideias surgem da pura e simples capacidade racional e impulsionam o intelecto. Então, as ideias, elas surgem e impulsionam o intelecto, formando os conhecimentos com base nas leis universais da razão. Então, essas leis universais da razão, ela vai ser, digamos, o momento final desse intelecto que está pulsionado para conhecer de maneira correta. Por exemplo, 2 mais 2 para ser 4, isso tem que ser em qualquer local. 2 mais 2 tem que ser 4. Então, a racionalidade, ela permite um conhecimento que seja uma lei universal, né? As medidas, elas precisam, o que é aqui, precisa ser também em qualquer outro local, para que seja um conhecimento seguro e firmado, ok? Então, um outro exemplo, alta temperatura sobre determinado elemento, ele vai delatar, né? Então, vejam, isso tem que acontecer em qualquer outro local. Em qualquer outro local, se há uma alta temperatura, determinado objeto vai se delatar. Esse é um conhecimento universal, isso se comprova em qualquer local, em qualquer momento. Então, essas leis universais, elas precisam ser buscadas com base nessa questão da racionalidade. Então, a razão que deve ser
digamos, evocada para poder nos levar a um conhecimento seguro. E aí, então, ela vai usar um método indutivo, diferente do empirismo, que vai lançar mão do método dedutivo. A racionalidade ou racionalismo, ele vai lançar mão do método indutivo. Vamos entender então o que é isso, né? Para os racionalistas, a razão é composta por um conjunto de leis universais que forma todo o conhecimento racional. E tudo que está fora dele é conhecimento errado, equivocado. Essa teoria epistemológica adota a indução como principal método filosófico e encontra na matemática o amparo para a defesa de suas teorias. Ou seja, você parte de um princípio, você parte de uma ideia para poder chegar naquele resultado, porque afinal de contas, antes da experiência é a razão. Então, essa teoria epistemológica adota a indução como principal método, porque, vejam só, eles partem de uma ideia para a comprovação. Então, você já, a partir da linguagem matemática, a partir dos cálculos matemáticos, a partir dessa linguagem objetiva e racional, lógica, você conduz, né, a partir de um método indutivo aquilo que você deseja conhecer. Entre os racionalistas, encontramos aqueles que defendiam que todo conhecimento vem das ideias inatas, e existe ainda um grupo que vai aceitar um maior papel da experiência. Então, há ainda uma diferença entre os próprios racionalistas. Alguns admitem apenas exclusivamente a razão. E você tem outros que já fazem determinada concessão e faz uma mediação entre esses dois, o papel tanto da razão quanto da experiência. A gente já apresentou no outro vídeo, então agora mais uma vez, os dois principais racionalistas que nós conhecemos aí é o René Descartes e o Baruch Spinoza, né? Ou Spinoza, como você preferir pronunciar aí. São os dois principais pensadores dessa corrente filosófica. Ambos partem dessa valorização da racionalidade em detrimento das experiências dos sentidos. O sentido nos engana, então vamos ficar com conhecimento racional, lógico, matemático. E aí, então, vamos falar do nosso René Descartes, 1596 a 1650, né? Então, finalzinho do século XVI, aí, início do século XVII. É claro que a maior parte da sua produção está no século XVII. Autor de obras fantásticas, né? Inclusive aí Método e Meditações Filosóficas. Ele tem duas obras, né? O Discurso do Método e Meditações Filosóficas são as mais importantes. O filósofo e matemático francês pode ser considerado o primeiro grande racionalista. Portanto, então, nesse sentido, a sua defesa do racionalismo é tão grande que o cogito ou cogito cartesiano admite como conhecimento primeiro e mais bem fundamentado o reconhecimento da existência com base no ato de pensar e não na vivência. Vejam só, o que isso significa. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre esse cogito ergo sum, ou penso, logo existo, no sentido de que ele vai identificar a própria existência condicionada, ou seja, eu tenho certeza da minha existência pela minha capacidade de duvidar de tudo e duvidar. A única coisa que eu não posso duvidar é da minha capacidade de duvidar. Bom, essa é a questão. Então, eu posso duvidar de tudo que está no meu entorno. A única coisa que eu não posso duvidar é da minha capacidade de duvidar. E como a dúvida é um exercício do pensamento, então da minha capacidade de pensar. Então, ele parte desse primeiro cogito, desse primeiro pensamento, e encontra esse indivíduo ali que consegue ter certeza da sua existência a partir da sua capacidade de reflexão, de pensar, de racionalizar. Mais adiante a gente vai ver um pouquinho melhor essa questão aí. Bom, então aí estão as obras do René, importante. A primeira é o Discurso do Método. Então, a pergunta é como pensar de forma certa e segura, né? E nessa obra ele vai buscar por verdades que são incontestáveis. Ou seja, aquilo que é indubitável. O que é indubitável? Aquilo que você não pode duvidar sobre. Então você precisa, para poder conhecer, você precisa ir indagando até o ponto em que não for possível mais essas indagações. Até o momento que não é possível mais contestação.
Então, a gente só pode ficar com aquele conhecimento que é incontestável. Então, você vai perguntando, perguntando, chegando a um momento em que a dúvida não é possível mais. Ali está o conhecimento verdadeiro. Então, nessa obra, ele vai buscar exatamente por isso. Como eu vou pensar de uma forma certa e segura? E ele vai, então, atrás dessas verdades que são incontestáveis. A outra obra importante, chamada Meditações Metafísicas, ali tem um aprofundamento do método, a instituição da dúvida metódica, né, como um método para chegar à verdade e como forma de filtrar o que vem da tradição. Então, nessa obra aí, ele estabelece a dúvida metódica porque vínhamos aí, né, enquanto espécie, né, de uma tradição longa de filosofia medieval. Então, o que é conhecimento verdadeiro e o que é tradição? O que é estabelecido a partir de convenções. Então, eu preciso filtrar isso, tirar tudo aquilo que não é conhecimento incontestável, indubitável, para chegar a um conhecimento seguro e verdadeiro. Essa é a principal função aí dessa obra. Ou, se a gente pudesse resumir, então, se a primeira obra é como pensar de forma segura, a segunda obra é como filtrar aquilo que não é seguro para poder chegar nesse conhecimento verdadeiro. Então, discurso do método e meditações metafísicas são as duas obras importantíssimas aí que vai, de certa forma, nos apontar o caminho que o Descartes trilhou para poder chegar ao seu pensamento. Bom, o racionalismo cartesiano vem dessa pergunta aí: como chegar a um conhecimento verdadeiro? Você nunca teve dúvida de pensar: como que eu tenho certeza? Como é que eu vou ter certeza disso? Como é que eu sei que isso é verdade? Essa também é a preocupação do Descartes, né? Porque vinha de uma filosofia, de uma tradição, e agora você tem uma filosofia baseada na racionalidade. Então, eu preciso confiar nesse conhecimento, mas eu não sei se é verdade ou se não é. O que eu vou fazer para chegar a um conhecimento verdadeiro? Então, ele parte de um ceticismo inicial, duvidar do que vem ao conhecimento pela tradição. Então, tudo aquilo que era sabido, que era conhecido, precisava passar pelo crivo da dúvida e das perguntas, da dúvida metódica. Então, a dúvida metódica é hiperbólica. Por que hiperbólica? Porque ela vai abranger discussão sobre tudo que está ao redor, nesse sentido, né? Exagerada. René Descartes defendia a ideia de que é preciso duvidar antes de adquirir, organizar e analisar o conhecimento. Ele acreditava que é preciso colocar em dúvida todos os conhecimentos já existentes, para em seguida buscar alcançar a verdade. Então, a verdade só é possível quando tudo aquilo que era conhecido até então passasse pelo crivo da dúvida. E por isso hiperbólica, né? Exagerada. Uma dúvida na qual nós precisamos ter diante de nós tudo aquilo que está posto, duvidar, organizar, só para depois absorver e adquirir. Na construção do racionalismo cartesiano, Descartes desenvolveu a noção de 4 regras que, segundo ele, têm a função de dar suporte ao espírito na condução da verdade. Essas regras são evidência, análise, ordem e enumeração. São as 4 regras para chegar ao método. Então, regra da evidência. Essa regra propõe que só o que é evidente deve ser aceito como algo totalmente verdadeiro. Então, vejam só, tem que passar pelo crivo da evidência, tem que se comprovar. Tem que ser evidente aquilo que está sendo dito ali. Depois ainda tem uma outra regrinha da análise. Essa regra propõe que para a resolução de um problema é necessário fazer uma divisão, sem limitação das dificuldades. Essas dificuldades devem ser divididas em quantas partes forem necessárias. Então, eu não preciso, para poder chegar ao conhecimento todo, eu tenho que analisar as partes. E quantas partes foram necessárias, eu preciso, então, dividir para poder compreender. Por exemplo, tem esse controle aqui. Para mim entender o controle, então eu tenho que dividir ele em todas as partes que o compõem para eu poder compreender cada uma e só depois então eu chegar a fazer digamos, uma descrição ou uma afirmação sobre aquilo ali, mas enquanto isso eu não posso partir do todo dele dessa forma aqui para gerar um conhecimento. Não, preciso dividir em quantas partes forem, entender como funciona cada parte e aí então montar um conhecimento a partir das partes para conhecer o todo.
A regra da ordem. Essa regra propõe que para conseguir raciocinar, é preciso organizar os problemas dos mais simples aos mais complexos. Então, eu dividi as partes, então agora eu vou entender o que é simples. Isso aqui é simples, essa parte aqui é simples de entender, mas existe um equipamento lá dentro, lá, algumas pecinhas são mais difíceis. Então, vamos começar das mais simples até as mais complexas. E, por fim, a regra da enumeração. Essa regra propõe que, durante a resolução de um problema, é sempre preciso realizar algumas verificações gerais e de modo completo, para que nenhum aspecto do problema seja esquecido no processo. Então, realmente colocar desse conhecimento aqui, eu preciso isso, isso e isso. Né? Enumerar para que nem nada fique fora da reflexão e você possa, então, ao final do processo, depois de compreender a evidência, analisar as partes, colocar em ordem do mais simples ao mais complexo, enumerar cada etapa para organizar o conhecimento antes de, então, absorvê-lo ou adquiri-lo. É importante a gente entender essa metáfora para a gente entender o cogito dele. E ele cita um exemplo, essa metáfora do gênio maligno. Ele fala o seguinte: imagine que tudo isso aqui agora fosse um grande sonho, que houvesse um gênio maligno, né, que ele estivesse nos enfeitiçado e a gente está pensando que a gente está vivendo, que a gente está aqui, que você está aí me assistindo por meio do seu computador, do seu celular, do seu smartphone, mas nada disso é verdade. Tudo isso não passa de uma simples Matrix. Você lembra do filme Matrix? Né? Como se fosse uma grande ilusão. E houvesse um gênio maligno que estivesse controlando tudo isso. Olha só, esse gênio maligno foi uma metáfora usada pelo filósofo para evidenciar que nenhum pensamento por si mesmo traz garantias de correspondência a algo do mundo. Anuncia o gênio maligno como ente que coloca na cabeça dele Descartes, né? Pensamento bastante evidente, contudo falso. Então, assim, era um sonho tão verdadeiro, tão real, que parecia ser realidade. Olha só que interessante. Ele fala, como é que eu vou saber que eu não estou numa ilusão? Como é que eu sei que isso aqui não é um sonho? Como é que eu sei que eu não estou vivendo aí numa realidade fabricada, numa realidade sintética? Ele fala, e aí ele percebe o seguinte: mas logo em seguida, isso é um texto dele, tá? Um pedacinho do texto. Logo em seguida, notei que enquanto assim queria pensar que tudo era falso, eu, que assim o pensava, necessariamente era alguma coisa. E notando esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as extravagantes suposições dos céticos seriam impotentes para abalar. Julguei que podia aceitar sem escrúpulo para o primeiro princípio da filosofia que procurava. O quê? O que seria esse primeiro? O penso logo existe. Ele fala, você pode duvidar de tudo à sua volta. Tudo à sua volta você pode duvidar. Você pode pensar que isso é um sonho, que é uma ilusão, que é uma matrix. Você pode pensar de tudo. A única coisa que você não pode duvidar é que enquanto você está duvidando, você está pensando. Então, eu não posso duvidar da própria dúvida. Eu não posso duvidar que eu estou duvidando. E quando eu estou duvidando, eu sou alguém. Né? Nesse sentido, então, eu vivo, eu existo. E aí, então, essa palavra aí, essa frase, ela ficou nesse sentido muito famosa, né? Eu penso, logo existo. Ou seja, porque eu penso, que eu tenho capacidade de raciocinar sobre o que está à minha volta, é a marca da minha existência. Como cai, professor, no Enem, aí as questões do nosso Descartes, ou do racionalismo cartesiano. Vamos ler então aqui rapidinho. Leia o texto a seguir. É quase impossível que nossos juízos sejam tão puros e tão sólidos como teriam sido se tivéssemos tido inteiro uso de nossa razão desde a hora do nosso nascimento, e se tivéssemos sido conduzidos sempre por ela. A razão cartesiana, está no livro dele lá, o Discurso do Método, aquele livro que a gente apresentou. A razão cartesiana inaugurou na modernidade uma forma de se pensar a partir de uma linguagem racionalista, inspirada em modelos matemáticos. Esse modelo racional pretendia servir como guia para o conhecimento da realidade. Sob o método cartesiano, é correto afirmar que a alternativa A tem sua formulação mais bem acabada na obra Crítica da Razão Pura.
consistia em colocar o mundo, a realidade, entre parênteses, operando assim em uma redução fenomenológica. Alternativa C. Foi duramente combatido pelos filósofos contemporâneos a Descartes, não tendo assim exercido influência em nenhuma geração posterior. Alternativa D. Consistia em duvidar de tudo e, a partir da dúvida, reconduzir o pensamento à possibilidade da realidade, processo que sintetiza na frase penso, logo existo. Alternativa E. Tem seu apogeu no século XV, quando entra em declínio a filosofia escolástica. Bom, vamos lá, refutando aí uma por uma e chegando na nossa alternativa mais adequada. A. Tem sua formulação mais bem acabada na obra Crítica da Razão Pura? Não, essa obra não é dele, né? A obra dele a gente viu, Meditações Metafísicas, e a outra obra importante dele é o Discurso do Método. Então, a alternativa A está descartada. Alternativa B. Consistia em colocar o mundo, a realidade, entre parênteses, operando assim uma redução fenomenológica? Também não. A fenomenologia ela é uma corrente importante, mas não é discutida pelo nosso filósofo aqui, né, pelo Descartes. Mas Descartes discute o racionalismo e não a fenomenologia. Alternativa C. Foi duramente combatido pelos filósofos contemporâneos a Descartes, não tendo assim exercido influência em nenhuma geração posterior? Bom, esse é um engano, pelo contrário. O Descartes inaugura a filosofia moderna e ele é extremamente importante para a filosofia moderna. Alternativa D. Consistia em duvidar de tudo, e a partir da dúvida reconduzir o pensamento à possibilidade da realidade? Ei! Processo que sintetiza a frase penso, logo existo? É essa aí, gente, alternativa D, né? Com certeza. Consistia em duvidar de tudo, né? A dúvida metódica ou hiperbólica, né? Que tudo precisa passar pelo crivo da dúvida. E vamos ler então a E aí só por desencargo de consciência. A alternativa E tem seu apogeu no século XV, quando entra em declínio a filosofia escolástica. Não, no século XV, nesse período nós estamos falando do Renascimento e não do racionalismo moderno. Então, a alternativa correta, alternativa E. É isso aí, gente. Por hoje é só, né? Nesse momento aqui. Daqui a pouquinho a gente vai para mais uma aula. Hoje nós falamos aqui sobre o filósofo racionalista René Descartes. Valeu e até a próxima!